Tá aqui. Porque a gente compartilha dessa tristeza e dessa indignação. Vamos olhar no tio Clebão ali. Falta de aviso não foi. A gente disse que poderia ser ruim. Mesmo assim, eu fui otimista ontem. Foi bem otimista. Depois, querem me humilhar no Instagram. Vai, cara, você é tipo, vai, bate bola. Frases Irmão, curtas. eu avisei. Ele foi repetitivo. Mas alguns jogadores falaram de forma bem clara sobre isso. Cadê o John? Qual? O Texas. goleiro ou o Não, Texas? Texas. Bahamas? O goleiro salvou Iguabinho. ontem. Podia Iguabinho. ser pior. Podia ser pior. E tá pior, porque os caras já começaram a falar, pô. Depois do jogo, o Savarino falou, Barbosa falou. E aí, quando a gente fala aqui, a gente tá falando isso aqui desde... O Fernandão, no final, no meio pro final de janeiro, falou: a cada dia que passa é um dia menos de trabalho. A gente tá falando... Aí o Kiko, que é o novo Enzo, que a gente não vai mais falar Enzo, que a mãe dos Enzo não tava feliz. É isso aí. É Kiko. Que é porque o Kiko... É você que tudo reclama, que tudo fala, babai! É esse aí. Me dá meu Esse é bom Yakult! demais. Mamãe, eu quero bolinhos de chuva! É você mesmo, você. Mamãe, meu todinho não está gelado. Cadê meu canudinho? Você, que reclama de tudo, fica aí no chat xingando a gente, quando a gente fala de verdade. Tu vai xingar o Alexandre Barbosa agora, porque ele falou? Se você for postar ao Instagram do Botafogo agora, Botafogo, os times sempre postam no final do jogo. Botafogo postou a derrota. 11 mil comentários, 10.900, falando, cara, cadê o planejamento? Aí todo mundo mudou o discurso. Não comece em abril, Textor. Se você quiser um time que comece a abrir, você procura outro futebol, cara, outro país. De repente, Azerbaijão, eu não sei. Ou então não ganha as principais competições no ano, para no ano seguinte você ter um início Perfeito, tranquilo. Bigode. Simples. Ou melhor, ou então deixar claro. Olha, vamos disputar 2 campeonatos, mas que pra gente não interessam nada, a gente vai fazer um planejamento só para o Mas brasileiro. ele não e a tem direito Libertadores. de escolher o que importa pro torcedor ou para um clube centenário maior do que ele, maior do que o Grupo Eagle Group, maior do que o avião que ele deu lá que nem reclinava, nem o cometão que a gente pega quando a gente vai pra... Pô, eu não reclina mais do que o avião que o cara pegou. Ai, porque é do Patriots. Duvido que o Tom Brady ia naquele avião que não reclinava, Duvido, pô. Deve ter 75 aviões, pô. Mas eu posso te contar uma notícia triste? Ah, meu Deus. Mais um. Ele pode. Porque ele pode, Ele é o Fabinho. dono do clube. Isso aí. Aliás, pagou ele é o por dono isso. do Mas futebol ele não do tem clube. direito de falar pro Botafogo e pro torcedor do Botafogo que só começa em abril. O torcedor do Botafogo não ganha Carioca há algum tempo. O torcedor do Botafogo queria esse título internacional, que pode ganhar ainda, pode reverter no Engenhão, e eu acho que sim, que tem chance, apesar de ele ter apanhado quando falei isso ontem. Mas e aí? Aí tá todo mundo, o torcedor botafoguense tá se escondendo, pô. Ano passado o cara saiu do Botafogo, agora o torcedor botafoguense está se escondendo na rua, pô. Não é justo. Eu discordo de você, ele tem o direito sim. É. Pode não ser a melhor Pode não- decisão. Isso aí. Podemos não concordar Isso. com isso, mas ele tem o direito sim. Ele tem tanto direito que está fazendo. Ele saiu de herói pra vilão. Hoje é que dia? 21 de fevereiro, em 31 mais 21, essa conta mesmo. É bom demais. 52 dias, pô. Acho que não. Ele ainda não é vilão? Acho que não. Olha o Instagram do Botafogo, pô. Ah, mas isso aí, O telefone quando tá começa a todo aqui, ganhar... ó. Cheio de mensagem pipocando aqui, já tem um Galera monte de já gente esquece. mandando mensagem já. Iberê, um dos Kikos. Não, absurdamente. Absurdo. Não, o Iberê, na nossa live do Só Jogando em Casa anteontem, falou que tava tranquilo. Falou, não, eu tô tranquilo. Bloqueia ele, pô. Sabe Aqui qual a gente não frase pode, dele? mas lá a gente pode. Sabe qual a frase dele? O Textor tem um plano. Tem, tô vendo. Ó, se o Botafogo perder pro O Racing? Racing ou não for campeão, eu quero ver o que você vai falar, Iberê. Não, o Botafogo tem que ganhar por mais de 2 gols de diferença. Não, mas pra ser ganha. campeão. Bom, já vou fazer até aqui no Xande, já tá aqui. Quando foi que o Botafogo fez 3 ou mais gols Esse ano, esse ano? acho que não fez. Deixa eu contar uma coisa pra você. Você costuma falar... vou ficar aqui, né? Ó, quarta-feira de cinza, né? Hoje é o quê? Hoje não. Esse mês, sabe qual mês É que verdade, o mês. Fevereiro de cinzas. Por que, Getúlio Vargas? O Botafogo só perdeu em fevereiro. Aí tu acha que o torcedor que ganhou tudo ano passado tá feliz, irmão? Não deveria. O Botafogo só perdeu pro Flamengo. Perdeu não, né? Atropelo. Perdeu pro Madureira, perdeu pro Flamengo de novo, agora perdeu pro Racing, só perdeu em fevereiro. Pô. O time que batia em todo mundo, mas batia assim, tapa na cara, sem massagem ano passado. Quem pô. não tem treinador já começa atrás. E não é você só perder.
é como você perde também. Você perde de uma forma que você não vê solução para o próximo jogo, você não vê um time reagindo. E isso vai muito da liderança, de um cara que está ali para dar o suporte, para criar soluções para os jogadores aplicarem em campo. Bom, a gente vai falar muito de Botafogo. A gente tem muita coisa para mostrar aqui para vocês também. Tudo sobre o jogo, polêmica, foi pênalti, não foi cotovelada, não foi. A verdade é que o Botafogo não superou, nem suportou a pressão, sabe onde, Fernando? Onde? Lá mesmo. Cilindrão. Naquele Cilindrão. não é? Lá no Cilindrão. Lá no Cilindrão e perdeu. Você suportaria essa É pressão? muito difícil. O primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Sabe quem conta tudo pra gente, Bigode? Sei. Quem então? O nosso Calvo que tá chateado. Ele deve estar triste. Ah, tá triste. Dessa não veio hoje. Ah, não, veio. Não, Bessa, quis conversar com ele sobre futebol. Ele me xingou também. Não quis. Que é bom ver até de roupa nova. Também tá indo pra festa na Bahia quando sai daqui, né, Clemão? É isso aí. Vamos ver, Igor Dorileu conta pra gente. Gostei da camisa, hein, Clemão? Maneiro. Uma noite em que pouca coisa deu certo para o Botafogo no El Cilindro. O alvinegro chegou à segunda decisão na temporada, ainda sem treinador. Já são 48 dias desde a saída de Arthur Jorge. Mas isso não pode ser desculpa, a gente assume a nossa responsabilidade e a gente vai em busca das vitórias, que é o que esse clube sempre acostuma a ter, e a gente vai em busca disso. Desde o início, o Racing foi quem criou as melhores chances. Salas recebeu dentro da área e John evitou que os donos da casa abrissem o placar. Adrian Martinez, de cabeça, também levou perigo. Até que aos 24 minutos, Alexander Barbosa atingiu o camisa 9 do time argentino com o cotovelo. Dentro da área, o árbitro chileno Felipe González foi chamado pelo VAR e decidiu marcar pênalti. O camisa 10, Vieto, foi pra bola e não desperdiçou. A fase de Barbosa não é mesmo das melhores. Aos 17 do segundo tempo, o zagueiro foi ao ataque e acabou deixando um buraco na defesa. Contra-ataque do Racing. Adrian Martinez tabelou com Salas e tocou por cima, na saída de John para ampliar. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas quando a gente analisa os gols, para mim o pênalti eu acho que não foi. Infelizmente não cumprimos o que deveríamos e saímos daqui com 2-0. O prejuízo poderia ter sido maior. Nardoni ganhou de Barbosa e mandou por cima. John apareceu para pegar o chute de Martirena e no rebote, Salas errou. Martinez ganhou de Danilo Barbosa e o goleiro alvinegro foi novamente exigido. Aos 40, Cuiabano chutou o rosto de Colombo e foi expulso, acabando com qualquer chance de reação. Placar final, 2-0 Racing. E o Botafogo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença na próxima quinta-feira para tentar ser campeão da Recopa Sul-Americana. Está tudo em aberto. Acho que esse grupo já demonstrou muito no passado e vai ter que demonstrar novamente. Que continue confiando na gente, porque a gente confia muito nesse jogo ainda. Está tudo em aberto. A gente sabe da nossa força na nossa casa e a gente vai fazer de tudo para reverter esse resultado. 2-0, como eles fizeram aqui, nós também podemos fazer 2-0 lá. Eu acredito no meu time, acredito na minha equipe. O Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Fernandão, 2-0 ficou barato, irmão. De graça. Muito barato. Poderia ser bem pior. O John, que o Botafogo está gostando de ver, foi muito bem ontem. Pelo menos tem esse John aí que tá salvando, né? Porque o outro... Não tá, não. Mas foi muito ataque dos caras, pô. A gente percebe que falta uma coisa que tinha muito no ano passado. Organização? Liderança. Padrão. Patrão também, né? Que o patrão não tá aí. Perfeito. Porque patrão ausente e sem patrão é a mesma coisa. É aquela história, né? Imagina você tá aí no teu trabalho, seja no escritório, seja na rua, Na farmácia. na farmácia, e você simplesmente não tem o chefe. Você só tem o presidente da empresa. Que também tá passeando na Que, barraca. exatamente, não tá muito afim. Até porque ele também não tem muita autonomia para fazer as coisas, como o Flavinho já disse muito bem. Alguém pagou por isso. Não, o texto mesmo que nós estamos falando. Estamos falando do dele. John. Aí ele tá passeando, tem problemas mais importantes para resolver, ou deve.
E é um pouco louco pensar isso, né? Mas a gente viu o que aconteceu com o Lyon, o que está acontecendo com o Lyon. Ai, GV. Que pesadelo. E o pagode ontem? Sacanagem. Bom, vamos ao que interessa, que o Bigode estava aqui contando um pagode. Onde era? Não é pagode não, é um disco bar. Gente, a gente está fazendo isso aqui porque a gente tem poucos programas no Rio de Janeiro que falam de futebol assim nesse debate, né? E esse programa aqui, vocês que assistem, que estão com a gente está falando isso há muito tempo, mas não é, porque vocês precisam entender que o mundo não odeia o Flamengo quando o Flamengo perde, o mundo não odeia o Botafogo. Não, cara, o Bigode vive isso desde criança, porque o cara que quer ser jornalista esportivo, ele ama o futebol, senão ele vai ser jornalista do espaço, de gourmet, de comida. Eu vivo isso desde 9 anos de idade, Fernandão também, passei por clube grande, clube pequeno, joguei em país rico, país pobre, ganhei mal. Gostou, né? Você fica falando ganhei bem. Eu vivi isso, cara. Vestiário. Não adianta. Não tem que ter uma referência, um comando. Por isso que às vezes você vê um time ruim que ganha, porque o treinador consegue fazer os caras. Mas não é na tática só. Ou tem time bom também, que às vezes não ganha. Precisa ter um norte. E tem nada a ver com o Caçapa, que chegou agora, que aliás está bem parecido com aquele ator amigo nosso. Amigo do Clebão. Tá bem parecido. A gente está falando isso aqui há muito tempo. Aí precisou o outro kid, o Alexander Barbosa, falar pro torcedor entender. Aí precisou o Savarino, que hoje é o melhor jogador da equipe, talvez, o mais importante, falar pro torcedor ir lá no Instagram. E até hoje era só tijolada na gente, só paralelepípedo. Porque a gente só tá falando o que tá acontecendo. Não foi a gente que criou essa situação, pô. Botafogo, não foi o Botafogo. O John colocou o Botafogo, assim como colocou ano passado no hype. A gente viu ontem aqui, mais de 600 milhões para essa janela. Pode ser que dê muito certo, galera. E o Botafogo termine o ano até com título. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o torcedor não quer ser zoado, tomar porrada, ser sacaneado, passar raiva. Não quer. A gente separou, daqui a pouquinho, depois que os meninos falarem do jogo, a cacetada de print de rede social. A gente foi às ruas do Rio de Janeiro, te mandou uma equipe, 5h35 da manhã, ficaram lá até 11. Muito protetor solar e muita água, né, Bigode? Porque tá calor. Tá, bastante. Todo mundo revoltado na rua, torcedor botafoguense, pô. Bigode, vamos ao que interessa também, foi o jogo. Você esperava, porque assim, uma coisa é uma pressão, porque tá jogando em casa e jogar no cilindro, convenhamos, não é fácil. Verdade. Mas tecnicamente também sobrou um pouco o Racing. Sobrou. Boa tarde, EV. Boa tarde, Nandão. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. É uma vitória incontestável do Racing. Assim, eu acho que em momento algum o Botafogo deu indícios de que ou empataria o jogo, ou venceria o jogo. Tudo bem que eu acho que até a partida estava um pouco equilibrada até o pênalti. Não era, assim, um domínio tão grande, com tantas oportunidades do Racing. Mas depois do pênalti, aí a coisa desandou de uma maneira em que a gente tem visto acontecer com o Botafogo em 2025. E isso vai muito, primeiro, pela ausência de alguns jogadores, que também, isso é um fato, a gente não pode deixar de citar isso. E, para mim, é claro, é a ausência de um treinador. É o cara que vai, no momento que precisar ter calma, é ele que vai puxar isso. No momento que precisar cobrar, é ele que vai cobrar. E aí você chega... Imagina como é que foi o vestiário do Botafogo ontem, depois do jogo. Quem é que puxou ali a resenha para dar uma palavra de força? Agora, pro cara chegar a falar isso publicamente... É porque os já caras tá já todo têm mundo isso. na panela de pressão fervendo. E tu acha que os caras que estão em campo, os caras que estão jogando, estão gostando de estar perdendo? De estar tomando amasso pro Flamengo? De perder depois, 11 dias depois, perder de novo pro Flamengo? Tu acha que os caras gostaram de deixar um título pra trás? E pode perder pro Vasco domingo. E ficar fora da semifinal? Tu acha que os caras que estão lá dentro do campo estão gostando disso? De perder ontem do jeito que perdeu? Óbvio que não estão gostando. E eles sabem que não tem um horizonte. Porque chegou o Caçapa, que você foi muito bem. Não dá pra colocar na conta do Caçapa. Claro que não. Não dá pra colocar, muito pouco tempo. E também ele chega num momento pra ser auxiliar, não é pra ser o treinador. Então tá faltando a cereja do bolo. Tá faltando o treinador. Reforço, Botafogo contratou. 600 milhões aí, investidos. Mais de 1.000 bilhão é muito dinheiro, mano. Então falta o quê? Falta agora o chefe chegar para fazer a receita. Porque não adianta você colocar para fazer a receita uma pessoa que não entende nada sobre os ingredientes. E eu não estou falando do Caçapa, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com caçapa, tô contigo. Agora, Fernandão,
Não vou nem falar de campo e bola, porque o Dorileu já trouxe todas as informações, a gente já viu. Vamos focar em tentar achar uma solução com você que está no YouTube, que está em casa. Comenta aqui pra gente, daqui a pouco eu vou trazer vocês pro debate, como a gente tem trazido sempre. Daqui a pouco a galera vai fazer também, né? Porque... Fernandão, eu quero que você ponha, Fera, por favor, se possível, colado uma na outra. Savarino e Alexandre Barbosa, porque tem muita coisa pra te mostrar hoje. Bota aí pra mim, Fera, por favor. Estamos tentando fazer nosso melhor. Hoje não saíram as coisas bem e, bom, esperemos que já a gente vire a página. Bueno, domingo temos um clássico que temos que ganhar para brigar ali também no Carioca. Que incomoda seguramente não só individualmente, grupalmente também a gente precisa, mas não tem nada a fazer, tem que aguardar que o treinador chegue. Agora temos um treinador interino e, bom, esperemos que as coisas melhorem no... Atrapalha-se, não tem jeito, é difícil. Atrapalha sim, não tem jeito. É difícil, o treinador novo só tem menos de 2 semanas no comando do time. Então ele também tem sua ideia. Os jogadores novos ainda não estão habituados, não conseguiram jogar. É um time novo praticamente. O começo do ano não está sendo como a gente quer, mas sigo acreditando, porque não somos os piores, mas também não somos os melhores. Essa cara pro Botafogo. Mas é aí que a gente tá nessa distopia, porque não é o Caçapa, ele foi anunciado erradamente depois de uma sova pro Flamengo como treinador auxiliar permanente. E aí, coitado dos caras, o treinador chegou agora, não dá tempo de botar filosofia, porque não vai ser ele, porque ele foi anunciado como auxiliar permanente. Então assim, Fernandão, Pedrinho botou a música dos Trapalhões aquele dia e tá aparecendo, cara. Porque os jogadores estão numa situação, como a gente falava antigamente, com o bumbum na janela. Isso aí. Você tá entendendo? E assim, e não é justo com os caras e muito menos com a torcida do Botafogo, Fernandão. Boa tarde pra galera de casa. E até chato a gente ficar sendo repetitivo aqui, mas o Barbosa acabou de confirmar tudo que a gente tem falado nas últimas semanas com relação ao Botafogo. E não dá pra passar panos quentes, como gosta o Flavinho. Bem eu mesmo, bem eu. Nesse tipo de situação. Porque quem se coloca à prova a cada fim de semana, ou quarta e domingo, são os jogadores. E quando você escuta o Savarino falando de forma, no portunhol dele, de forma grupal, ele quer dizer de forma coletiva. Porque coletivamente o Botafogo está tendo dificuldades. No segundo gol do Racing ontem, o Barbosa fez uma coisa que ele costuma fazer. Ele se antecipou, tocou e foi para a área para tentar o cabeceio, porque ele é um cara muito grande, muito bom na bola aérea. Só que, dentro de um time que está bem organizado, que está bem centralizado, concentrado no jogo, alguém faz essa função. A bola não chegou, o cruzamento foi rebatido e o Botafogo tomou um contra-ataque quando o Danilo Barbosa estava sozinho com 2 jogadores do Racing. O que quer dizer isso, gente? Tá faltando organização, falta um líder, falta um time criar um padrão. O time do Botafogo do ano passado não vai acontecer mais. Fazer o que o Arthur fez, que surpreendeu todo mundo quando ele chegou e falou que ia jogar com 4 atacantes ou 2 atacantes e 2 meias ofensivos, todo mundo se surpreendeu e ele criou uma ideia de jogo, um padrão que deu certo. Aquilo não vai acontecer mais. Pode ser que aconteça melhor? Pode, eu até espero que aconteça, mas igual não vai acontecer. Só que precisa que alguém chegue para colocar a sua ideia de jogo e faça com que esse time tenha consistência, tenha organização, tenha ritmo. Falta ritmo ao Botafogo, tanto ofensivo como defensivo. E uma coisa que o Arthur conseguiu fazer de forma maravilhosa foi dar a esse time uma rotação, uma intensidade em que a gente vê faltar ao Botafogo. Mas para ter intensidade e rotação, precisa estar coordenado, porque senão vai acontecer o que, GV? Nós já jogamos. Vai correr errado. O que tem acontecido com o Botafogo. Cansa mais, dá desespero, começa a bater cabeça. Deixa espaços e aí as equipes acabam usando esse espaço a seu favor. E não é o que a gente quer ver no Botafogo. A gente quer que o Botafogo dispute os títulos novamente, porque para nós, do Rio de Janeiro, é melhor. Nós queremos que os times do Rio estejam entre os melhores sempre. E o Botafogo é um deles. Não adianta a galera ficar xingando a gente, falando que a gente pensa negativo, que quer ver o pior. Não, a gente quer ver o melhor. Só que estamos vendo o caminho seguir para um caminho que vai levar para um lugar pior. E a gente está falando isso aqui. A gente está falando isso aqui toda hora, mas a gente não está falando ontem, hoje não, porque agora que a torcida do Botafogo se revoltou também, tá falando, aí todo mundo vai pegar onda, igual Jacaré. Jacaré, você espera a onda via Marola. Isso. Na Praia das Pedrinhas, lá em São Gonçalo, tem muito isso. Quando ela tá vindo, aí tudo... A gente tá falando isso aqui há algum tempo, porque a gente jogou essa bagaça, cara. A gente sabe como é que é vestiário, a gente sabe como é que funciona. Para os caras chegarem a... Os caras estavam constrangidos, pô.
E não era pela derrota, não, por ter que explicar o inexplicável. Se a gente chegar aqui e o Felipe Fera não preparar o roteiro, os vídeos, a ordem do programa, a gente vai bater cabeça aqui. A gente vai ficar falando mais besteira que a gente já fala aqui durante 50 minutos. Tem que ter, cara, tem que ter um norte, tem que ter pra você seguir. GV, fala, Fernandão. Com relação aos jogadores, você foi muito bem com relação ao que os caras estão sentindo. E o Botafogo provou do melhor do futebol ano passado. Ele provou das vitórias, provou de título inédito, provou do carinho da torcida. E quem acha que os jogadores não estão incomodados, não querem provar disso de novo, está muito enganado. E se manter no topo, como diz o nosso querido Bernardinho, o ar é rarefeito e o espaço é muito menor. Então você tem que fazer muito mais do que você fez no passado para continuar vencendo. E parece que a galera não entendeu isso. Chegar ao cume. Tem um bloco interessante. Um bloco interessante com esse nome. Ficar no cume só ele é mais difícil do que chegar. Como é que é o nome? Só o cume interessa. Não entendi. Só o cume. Só chegar ao cume. Isso. Interessa. Não, chegar não. O nome do Black. O cume interessa. Entendeu? Agora entendeu. Pegou o Kiko, cara. Olha o Kiko aí. Agora que eu entendi. Mas tem que falar pausadamente, senão... Se falar rápido dá problema. Se falar rápido dá problema, entendeu? Cara, e outra coisa. Se o ar é rarefeito, se você subir correndo, aí você vai chegar, nossa, esse cume mata. Eu fico sem ar. Ai, meu Deus do céu. Tá ele aqui, vamos ver os posts. Tem que rir pra não chorar, vagabundo. Tu entendeu? Não vou repetir, não. Redes sociais do Botafogo assim que acabou o jogo na postagem. O time foi campeão brasileiro da Júlia Valeriana. Pra fazer esse vexame, olha sinceramente que planejamento horrível. Yara Alencar. Nem o planejamento de um time de Série D é tão medíocre quanto esse do John Textor. Parem de passar pano, Kikos. Sem planejamento, sem comando, sem gestão. João Farula. Medíocres. Avisa ao Textor que um time que não ganha nada há 50 anos não pode desvalorizar nenhum tipo de taça. O ano não começa no Super Mundial. O Botafogo é para toda e qualquer disputa importante. Não se pode ignorar nenhum título. Isso é o esporte. Para o ímpar, o esportista quer ganhar. Isso é o espírito esportivo. E se perder, tá tudo bem. Mas tem que disputar querendo. Obrigado, John Textor. 45 dias sem treinador e mais um vexame. Falou. Também o pessoal bota os nick que não dá pra ler. Olha o outro aqui. VZVM Aragade. O clube está completamente abandonado, constrangedor. Real Alvinegro, 0. Incompetência. Essa é a definição desse início de ano do Botafogo. A temporada não começa em abril. Nós somos os atuais campeões da América. É isso aí. Merecemos respeito. E aí o Gabi.Doni, ridículo. A Gabi, né? Em caps lock, lá em letras maiúsculas. Vergonhoso. Aí ela tá falando do Barbosa, né? Não chutar no gol. Aí é uma parte mais técnica e ela fala 40 dias sem treinador. Vergonhoso jogar Copas de início de ano. Sem técnico. Jogar o ano no lixo, enfim. E a gente foi às ruas, porque às vezes aqui, no pós-jogo, o rapaz, a menina tá com sangue quente e solta ali. Apesar de que aqui tá tudo na bola. Sim. Não tem nada de falta de respeito aqui. Vamos ver as ruas, porque a gente foi de manhã, vamos ver a opinião da galera na rua. O que você achou do jogo de ontem? Olha, eu só achei o primeiro tempo e não tive estômago para assistir o segundo tempo, tendo em vista que o técnico ficou calado como uma múmia e a substituição que ele fez abriu o jogo. Mais um jogo ruim, que eu tenho certeza que ainda virá mais jogos ruins. Os jogadores, eu acho que eles estão com a cabeça ainda no título que eles conquistaram. Eu acho que o futebol para ele deu uma parada, principalmente o nosso zagueiro, né, que infelizmente, não sei se ele está para ser contratado por outro clube. Alguma coisa está acontecendo, porque esse ano não é o mesmo jogador. Eu acho que o Botafogo perdeu o DNA dele do ano passado. Dá para ver isso. O time não consegue jogar. Textor, no início do ano, falou que a temporada só começava em abril. E o Botafogo teve 2 decisões agora, né? Tá tendo uma. O que você acha disso? Cada jogo que ele perde, ele diz que o jogo seguinte será o melhor. E é daí que as coisas começam, entendeu? Está demorando muito. Está demorando muito a acontecer o que todos os torcedores estão esperando, que é a contratação de jogador de peso, tá? E essa demora vai prejudicar na preparação para o Campeonato Brasileiro, preparação se vier Libertadores. Para o Campeonato Brasileiro,
que começa em março, não é em abril. Então você já tem que começar com o Botafogo jogando com o Palmeiras lá. Então eu acho que tem que ter um caminho mais rápido. Por um lado, até respeito por causa da mentalidade, que na Europa essas Supercopas, essas coisas não são tão valorizadas. E eu acho que o Texas tem um pouco dessa mentalidade. Igual ele falou assim, não, eu quero ser campeão brasileiro de novo, ou Libertadores. Embora, minha opinião, eu acho que o Botafogo tem que focar na Copa do Brasil, que é um título que a gente não tem. Início de ano, esse começo de temporada ruim, você acredita que o Botafogo ainda pode terminar o ano beliscando um título? Não, vamos esperar pelo menos um, né? Pelo menos, porque mais do que isso vai ser difícil. Só uma coisa, o rapaz ali falou da Supercopa lá na Europa, como é que funciona? A Supercopa em alguns países, ela é no final da temporada. Ela não é nem no início. E aí manda o jogo na Arábia, não sei aonde. Ok, mas a gente precisa respeitar a cultura local, Perfeito. a cultura do país, Perfeito. a cultura do torcedor. Você E outra, entende? Juvê, A gente teve joga 4 da tarde, o torcedor vai, pô. Teve um comentário ali, quando a gente colocou na tela, o comentário Bota aí, tava Fera, os comentários, por que favor, tava de na novo. faixa central. Bota ali de novo. Era o por favor. principal comentário ali, o do Yuri. Irmão, Yuri 7C. Pra mim, esse comentário aí dele, que ele diz... eu não vou nem entrar no mérito de ter ficado 50 anos sem ganhar títulos, mas o que vem depois. Não se pode desvalorizar nenhum tipo de taça. Não dá, nem pro Botafogo, nem pro Flamengo, nem pro Fluminense, nem pro Vasco. Não dá pra você desvalorizar um título internacional como a Recopa. Gente, não o dá pra Campeonato você Carioca, desvalorizar... que nossos avós iam. Eu tenho certeza... tu falou que teu avô era Botafogo. Sim. Que teu avô tem memórias maravilhosas no Campeonato Carioca. Sem dúvida. Você que tá em casa, que já foi com seu tio, com sua tia, com sua avó. Você lembrou, você que é moleque, ia de mão dada, subia a rampa do Maracanã pro Campeonato Carioca. A gente adora o Campeonato Carioca. Tá uma palhaçada agora, que só toma sova. E Carioca, não sei, pô, pelo amor de Deus, pô. E outra, sucesso de audiência, de tudo, pô. Esse papo aí de desvalorizar campeonato só serve pro John Textor. Não serve pra imagem do Botafogo, porque tá todo mundo vendo o nome do Botafogo lá, só tomando pancada. Foi o que você falou. Fevereiro nebuloso. Só perdeu. Só perdeu. E os jogadores, Isso. cara. Os jogadores, eu tenho certeza que todos eles estão incomodados. E eu tenho absoluta certeza que ninguém ali tá fazendo corpo mole, não. Só que não tem organização, Um irmão. detalhe. Com relação ao jogo em si, você jogar bem ou você jogar mal, você Faz ter um parte. momento ruim, perder alguns jogos consecutivos, faz parte do esporte. Já falamos sobre isso. O problema é como se perde e se você vê alguma coisa, porque é uma reação em cadeia. Você vê alguma coisa na frente, alguma coisa positiva. É uma reação em cadeia. Por quê? Primeiro, você ganha tudo, depois você tem que negociar os jogadores, faz parte do processo. Você perde, né, jogadores importantíssimos, e não falo só de Almada e Luiz Henrique, eu falo de Júnior Santos, falo de Adrielson, falo de... Eu boto Tietê de nesse balaio Romero, de Marçal. Tietê, Marçal, caras que muitos desses participaram do que aconteceu em 2023, permaneceram, venceram o ano passado, e aí você perde esses caras experientes, você traz jogadores importantes com um poder de revenda, mas que ainda precisam se adequar, mas tudo E isso... se valorizar pra poder revender. É isso aí. Se não ganhar nada. Isso Se aí. achar que... Outra coisa que você falou importante, ou você, o Bigode, eu não sabia, eu me perdi na data que o Brasileirão começava em março. Então, como o ano começa em abril, aí você vai trazer um treinador em abril pro time da Liga, vai, 2 meses aí? Por aí. Se der. Se der. Maio, junho, então o Botafogo só vai vencer em junho. Até quer dizer, se começar em abril, se começar a vencer só em junho, tá tudo ok pra ele, porque também não pode esperar que o cara chegue e faça mágica. Nem o Arthur Jorge foi assim. Então, assim, cara, eu acho que o torcedor botafoguense tá chateado, tá preocupado. Brasileirão começa no último final de semana de março. Que é março ainda. Isso. O último final de semana de março é março. Enfim, Botafogo. se o Bota vencer o Vasco, provavelmente o Bota com time reserva, precisa que o Madureira ou o Flu tropecem. Se o Botafogo perder, Ou aí, empatar. ou empatar, mas eu acho que fica fora da Taça Rio se perder. Aí vai depender dos outros. Isso. Vai depender de quem tá Depende atrás dele. dos outros. Maricá, Sampaio Correia. Aí vai. Acho que até a Portuguesa tá na briga. Tá sim. O Portuguesa Né? tem 10. Portuguesa e o Boa Vista. Acho que o Boa Vista também tá. Tá na briga. Pedrinho, bota aquela pra mim, Pedrinho, por favor. E, Ferinha, cresce a tela aí pra mim, por favor, com... Era o Chaves, Pedrinho, desculpa, era o Chaves. Cresce a tela, Ferinha, com o próximo arte aí. Olha isso aí. A bruxa tá solta, irmão. Do fevereiro. Aí, Bigode. Torcedor botafoguense, pode printar, tá?
torcedor vascaíno, torcedor do Madureira, printa aí, manda pro seu amigo botafoguense. Fala, o que tá acontecendo? E uma coisa que preocupa muito além das derrotas. Em 4 jogos, 1 gol marcado. 1 gol marcado. Eu acho que o que dói mais é perder 2 pro Flamengo em 10 dias. Não, e assim, já não faz gol há 3 jogos. E a gente entende por quê. É só ver os jogos do Botafogo. Exatamente. Não é aquilo que a gente fala, o Igor Jesus teve 3 oportunidades para fazer o gol. O gol. goleiro fez ótimas defesas. Não tem. Tinha até uma parada aqui do Igor Jesus chutar 2 vezes no gol. Isso, a super odd. E o Botafogo deu um chute no gol ontem. Isso aí. Perdi. Nós perdemos. Mas faz parte, relaxa. Também final de ganhando semana. pra caramba, E esse final de semana nós vamos. Mas o que te machuca mais por dentro, Fernandão? Se você fosse botafoguense. O que dói mais? Perder 2 pro Flamengo e essa aqui, uma Scania com 16 eixos. Ou o cenário geral? GV, dentro ano passado o Botafogo magoou o Flamengo, ano passado. Dentro do contexto de médio e longo prazo, seria o cenário geral. Mas, sendo bem pontual, são 2 títulos, né? Seria maravilhoso começar o ano com 2 títulos. E agora não adianta falar que é ruim, não, que não tem nada a ver, que não é importante. Títulos importantes, sim. O Botafogo não tem esses títulos. Títulos importantes, inéditos para o clube, e que fariam muita diferença até em termos de ânimo. Traz um bichinho, tem um cascaio que pinga no bolso dos guerreiros, faz diferença também. Acho que os jogadores não queriam isso. Com certeza. E assim, só para a gente trazer até uma comparação, o Fluminense, quando foi campeão da Libertadores em 23, em 24, jogou a Recopa. E a gente viu como é que foi o ano de 2024 do Fluminense. A única coisa boa que os torcedores falavam de 2024 era, pelo menos a gente ganhou a Recopa. Não, e em circunstâncias parecidas com a do Botafogo, não com relação ao treinador. Você começa a treinar depois, você vai para um jogo decisivo e não nas melhores condições físicas e técnicas, você vai lá com o seu treinador organizado e ganha. Sim. Você não tem esse déficit com relação à liderança. E aí, mais uma vez, estamos sendo repetitivos. O Hércules Ribeiro, torcedor tricolor, tá aqui falando, GV, amanhã vai dar empate. O Vasco é só fogo de palha e a gente vai rir. Tricolor, contando que vai ganhar do potente Bangu, segundo o Fernandão agora. O novo Real Madrid. Agora é o Real Madrid, Meu Bangu, não fale assim do meu Bangu. Jorge Varela Pérez, primo do Florentino. Não fale assim. O Varela faz sempre bons trabalhos lá. É porque o time esse ano não encaixou mesmo. E o Bangu tava na Série A há mais de 20 anos. Meus amores, palpitezinhos pro Clássico. Você que tá aqui no YouTube agora. Palpite pro Clássico que eu vou trazer 10 aqui. Vamos lá. 2-1 Vasco. Num cenário com o Vasco principal e o Botafogo misto ou reserva. 2-1 Vasco. Que é o que a gente acredita que vai acontecer. 2-0 Vasco. Botafogo só fez um gol em fevereiro. Isso aí. Mas vai fazer golzinho. 2-0 Vasco é bom. É porque vai aquecer pra Recopa. Na Recopa vai ser 3-0. Colmeia Chanel, ou Channel. Já fui muito 3-0 Vasco. Luciana falou do Fluminense, Hércules Ribeiro de novo empate, Igor Matheus, Célia Vasco, 4-0 pra cima do Botafogo. Calma, jovem. O Igor é como se fosse coordenador, tá, do chat. Ele tá todo dia no chat. André Carvalho, 1-1. Caio, Vasco 1-0 no Botafogo. Porra, aí quase que eu olhei aqui, o povo me xinga depois. Elias Júnior. Será que é o nosso, carequinha? 2-1 Vasco. Felipe Coutinho, não é aquele, eu acho, porque não parece com ele. 4-1 Vasco. Bruno Souza 0-0. José Alvarenga 2-2. Porra, 0-0 não, pelo amor de Deus. Alex Barbosa, será que é primo do Alexander? O tetra rebaixado sempre foi fogo de palha. Ele tá falando do Botafogo, do Vasco, né? José Souza Medeiros 0-0. Leonardo Carvalho 1-1. Leonardo de Carvalho. Vou pro intervalo e volto já. Vou querer saber o palpite do Vaguinho. Palpite do Vaguinho. Já volto, não sai daí não! Fala pessoal, beleza? Amanhã tem Botafogo e Vasco. Então vamos começar aqui a repercutir tudo sobre esse clássico do Campeonato Carioca. O Botafogo deve continuar em reserva. O Vasco vai jogar a vida para se classificar para a fase semifinal do Carioca. Pouca expectativa para esse jogo. O Botafogo tem que focar na Recopa. Isso sim, é isso que importa. E reforçando aqui, vá ao estádio, vá ao Newton Santos. Quinta-feira eu estarei lá. Eu levarei até a taça, porque ela que nos levou até esse momento de Recopa. E o lugar do botafoguense é no estádio. O Texas tá fazendo besteira. É o Botafogo em campo numa final. Nós ficamos 28 anos sem disputar grandes finais, né? Tirando a Copa do Brasil contra o Juventude. De resto, só Carioca e Série B. Agora que também finais importantes. A nossa casa
não podemos deixar o estádio vazio. Deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Temos 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal clicando aqui embaixo em Seja Membro, tá? Com valores simbólicos de R$3 já é bastante pra gente aqui, tá bom? Vamos continuar aqui o conteúdo e daqui a pouco, depois do react, a gente conversa mais um pouco. Ele gosta do caos. Eu tento defender meu Botafogo, mas assim, a gente está avisando aqui desde o início. Se o planejamento do Botafogo é não ter planejamento, tá seguindo certinho. Olha aí, pra quem não sabe o que aconteceu, o Fogão jogou ontem e perdeu 2-0. A desvantagem, detalhezinho aí da Recopa, né? Tem jogo semana que vem, que é o jogo da volta, no jogo em casa, mas vamos lá, né? Tamo aí pra isso, Verinha, pra viver. No tapetinho diferente, Fernandinha. Flavinique tava em General Severiano, teve uma festa bonita lá. Me mostra o que aconteceu. O que aconteceu nesse jogo, Flavinique? Não dizem nada. Uma foto com os troféus da Libertadores e do Brasileiro para trazer sorte e aumentar a confiança. É importante a presença das taças. Eu acho que hoje vai ser duro lá. 1-0 tá bom, pra gente chegar aqui no Newton, meter 2. Os alvinegros se reuniram na sede de General Severiano para acompanhar mais uma decisão. E jogo que vale título inédito sempre deixa o torcedor mais nervoso. Para aumentar a tensão, o Racing foi para cima jogando em casa e Salas quase marcou no início. A defesa do John fez o botafoguense comemorar na sede como se fosse um gol. O chute do Savarino foi o único lance de perigo do Botafogo. O time até que não era muito ameaçado quando Alexander Barbosa cometeu pênalti no Martínez. O árbitro foi ao VAR e confirmou. Vieto cobrou bem, tirando do alcance do John para colocar o Racing na frente no estádio ao cilindro, deixando o clima mais apreensivo entre os alvinegros, que tentavam manter a confiança. Segundo tempo, a gente possa empatar ou virar. Quando o Botafogo começava a reagir, o time argentino acertou um contra-ataque e Martínez, com categoria, fez o segundo. O alvinegro foi para cima, mas não ameaçava e continuou passando sufoco na defesa. A postura do time e as substituições do Caçapa irritaram os torcedores. Se não fossem a boa atuação do John e a falta de pontaria dos atacantes rivais, a derrota teria sido maior. Não, dá para reverter, dá para reverter. Hoje foi erro individual. Foi o Barbosa que acabou com o time. Barbosa, por favor, cabeça no lugar, cabeça no lugar. Agora, para o Botafogo ser campeão da Recopa pela primeira vez, vai ter que derrotar o Racing por 3 gols de diferença no tempo normal, na próxima quinta-feira, no estádio Newton Santos. Apoio da torcida não vai faltar. Eu já acreditei na Pindaíba, não vou acreditar agora. É isso, Botafogo é isso. É sofrido, a gente ganhou a Libertadores com a menos. Vamos ganhar a Recopa com 2-0 de revés. Faz parte. Eu sou botafoguense, como é que eu não vou acreditar nessa virada? Vamos apoiar, rapaziada. Botafogo pra quem acredita. Nem sabia que já tinha acabado. Ai, gente, sério. Sabe o que acontece, ô Pedrosa? Aí, sabe quem que sofre? Eu. Botafoguense, que a gente fica sem dormir. Ontem fui dormir com a cabeça doendo, de dor de cabeça, de raiva que eu fiquei. Agora, vamos analisar aí. Acabou a brincadeira? Sério. Ô, Alexia, acabou ou não acabou, Alexia, a brincadeira? Acabou, não é? Caiu, a festa acabou. Tem mais um jogo ainda, gente. E vocês sabem que eu sou uma pessoa... Aí. Como eu pensava. Vocês sabem que eu sou uma pessoa... Ai, tá me irritando o dia, careca. Os caras de playlist salva. Zoar a Fernanda Maia. Coloca a câmera ali no carequinha que ele quer falar alguma coisa. Ah, ele tá combinando, desculpa, volta aqui pra mim. Eu ia combinar, cara. Não, volta aqui pra mim.
Vai, Pedrosa, combina aí o que você vai fazer. Eu vou até virar pra não ver, pra não me irritar 2 vezes, só uma, quando você fizer. Porque tem 2, eu posso me irritar 2 vezes. Ver, combinar e fazer. Aí, como me irritar uma vez, que é só fazer. Aí vai fazer agora, alguma coisa, gracinha. Pedrosa, Aí. você assistiu ao jogo ontem? Eu vi. E tu? Me pegou desprevenido. Inventei agora, tá? Eu vi. E tu, Fernando? Ô, Pedrosa. Vou falar sério, cara. Nesse momento, torcer pro Botafogo ou ir numa festa de criança? Não, eu acho que... Olha, ontem eu fui em uma festa de criança muito melhor. Sabe, quando eu vejo que o meu negócio tá difícil, Alex? Quando esse engraçadinho vai me pegar no domingo, no clássico, e ele tá me zoando porque ele tá todo confiante. Aí é nesse momento, Vene, que eu olho pra mim e falo: Fogão, onde fomos parar? Domingo, São Januário. Entende, Alex? Você tá entendendo? É isso que tá me pegando firme. Um beijo lá pro meu amigo Juninho, que vai ser feliz no domingo. Não, ainda bem que tu falou. Cheguei pra malhar hoje na academia. Sabe que me falaram? Ai, eu tô com uma raiva do Juninho, sério. Porque a gente não fica assim, a gente se respeita muito com o negócio de time. E ele fica, ai não, Botafogo vai virar no próximo jogo. Ele fica querendo ser parceiro. Pô, ele tem que ser honesto. Não, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá apostando whey protein na cantina da academia. O Vasco já ganhou, não sei o quê. Me contaram hoje, eu tô com fonte lá na academia, na workout. Eu tô com muita fonte. Gente. Ou seja, ele tá se achando. Tá correto, Juninho. Pedrosa, vamos analisar o campo e bola desse jogo? Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro jogo do Caçapa com o time principal, que eu brinco, que eu falo que é a cavalaria alvinegra, né? Com o time principal. Primeiro tempo não foi tão interessante assim, mas ali no segundo tempo ele fez algumas mexidas. Aliás, vamos de uma coisa de cada vez. Ele escolhe não botar o menino Lobato, que a gente falou, deve ser o Lobato, e faz uma escolha que eu vou dizer me agradou. Colocou o garoto Newton, que fez um belo jogo. Pra mim, um garoto com muita coragem ali. Não, você vê que às vezes o menino sente o tamanho do jogo. O Newton não sentiu. Achei que foi uma boa. E aí ele escolhe ali não jogar com 3 volantes, porque o Newton é bem versátil. Você gosta dessa escolha? Gostou dessa escolha do Caçapa? O Danilo foi o zagueiro, como já imaginávamos aqui. E essas foram as escolhas do Caçapa. No segundo tempo ele muda. E aí ele coloca, ele tira o Alan e volta o Newton, né? E o Marlon, bota o Newton como ali um primeiro volante e coloca o Juan Cruz. E ele faz uma outra escolha também, e aí eu vou dizer, foram poucos minutos, mas eu não curti muito, talvez com o tempo isso vá dando caldo, que ele coloca o Cuiabano como um ponto aberto pela esquerda, junto com o Alex Telles, faz uma dobradinha, o Alex não virou um terceiro zagueiro. O Alex era um lateral esquerdo, e o Cuiabano fazia uma dobradinha, como já vimos no Botafogo, por exemplo, com o Vitor Luiz e com o Diogo. Lembra dele? O Vasco fez isso ano passado. Isso também com o Piton. Piton e Leandrinho. E o Leandrinho. Eu não gostei porque eu senti que o Cuiabano sentiu dificuldade quando a bola vem, ele recebe o passe de costas. Às vezes acontece isso com o lateral. Mas ficamos pouco tempo vendo o Cuiabano porque ele foi expulso, que colocou o pé no jogador. O que você gostou das escolhas do Caçapa? O que você acha que foi primordial aí pro Botafogo ter um placar tão elástico como o 2-0? Eu acho um placar elástico numa final de intercontinental, o Lucas Pedrosa. Então, Fernanda, primeiramente sobre o Newton, achei que foi o jogador que se sobressaiu em relação ao jogo ruim que o Botafogo fez. Ele tentou colocar uma sustentação maior no meio-campo, 3 volantes, digamos assim, né? O Marlon, o Newton, eles já são jogadores, inclusive o Newton já estava fazendo um bom campeonato carioca e entrou bem nessa partida, tranquilo, nem parecia que era um garoto jogando uma final intercontinental, mas a equipe do Botafogo não conseguiu segurar o ímpeto do Racing em nenhum momento, e isso obviamente tem a ver com a falta de treinador, não tem como cobrar do Caçapa alguma coisa se ele
está fazendo apenas o primeiro jogo dele. Isso aí a gente vai cobrar da diretoria, que no dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, o Botafogo está sem técnico ainda. E para quem fala assim, tá tranquilo, a temporada só começa em abril. O Botafogo está buscando técnico desde o início da temporada, desde o momento que fez uma proposta pelo André Jardine. Então, assim, não tem como falar que o Botafogo não está buscando técnico. O Botafogo está sendo incompetente em escolher o técnico. E isso, obviamente, está refletindo dentro da equipe. Tanto que o Barbosa e o Savarino reclamaram sobre isso ontem. Então não tem como, assim como eu estou falando desde o início de janeiro, achar que é normal um time do calibre do Botafogo, que ganhou o Libertadores e Campeonato Brasileiro, não ter técnico nesse momento. O Campeonato Carioca muito provavelmente não vai para a semifinal. A Supercopa do Brasil tomou um baile do Flamengo. E ontem na Recopa Intercontinental, com o Racing, massacrado. 2-0 foi pouco, tá? Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E é uma equipe que não só mostra a bagunça tática, mas também um destempero que me chama a atenção. O pênalti que o Barbosa cometeu é completamente surreal, cara. Ele não pode dar uma cotovelada no jogador do Racing e botar o jogo todo a perder. Então, nesse momento, o jogo estava até equilibrado, ele dá uma cotovelada, o Vieto vai lá, faz o gol de pênalti e depois dali o Botafogo desmorona completamente. Ele entra no 4-3-3 para tentar ter uma contenção maior, depois ele está perdendo, tem que voltar para o segundo tempo e ter alguma mudança de formação, e ele volta para o 4-2-4, que a gente viu muito com o Arthur Jorge, só que com peças totalmente diferentes no caso do Juan Cruz, que tinha acabado de chegar. O pior, o Botafogo se expôs e leva o gol justamente no contra-ataque. Um contra-ataque maravilhoso do Racing, velocidade, tabela e o toque por cima do John. Depois dali, poderia ter sido pior, porque o Racing teve outras oportunidades para vencer o Botafogo, para fazer mais gols no Botafogo. O John pegou algumas, em outras eles não foram competentes assim para poder ser efetivo. E nessa escolha do Cuiabano, eu até consigo entender, porque o Botafogo estava engessado. Sim. Ele tenta botar o Cuiabano para dar velocidade, para utilizar também o contra-ataque, já que o Racing, até os 80, 85, continuava tentando fazer mais gol no Botafogo, mas nada disso deu certo. E repito, não é culpa do Caçapa, e vou te falar, obviamente você vai cobrar dos jogadores, mas time sem comando não tem como ser comparado a uma equipe que tem comando como é a do Racing. O Racing é uma equipe muito melhor organizada do que o Botafogo, e eu nem digo tecnicamente ou no papel, é muito melhor organizada. O Botafogo não tem técnico e pra mim essa derrota e provavelmente a perda de mais um título tá na conta da diretoria, principalmente do John Textor, que não conseguiu dar um treinador ao Botafogo. E quando a gente fala isso, Vini Casagrande, a gente não tá nem criticando o Caçapa, falando que ele não é capaz de ser um treinador. Não é isso. O que a gente está falando é que, primeiro, o Pedrosa traz o recorte e o próprio Barbosa falou sobre isso. Pouco tempo pro Caçapa. Ele fez experimentos ontem, a gente viu que ele tentou fazer coisas, mas pouco tempo para já chegar e acontecer. E um outro ponto. A gente sabe que no futebol, a cabeça do jogador, ela conta muito para tudo. E aí, o jogador pensa ali naquele momento. O Caçapa é um bom cara, tem o grupo na mão, mas a gente sabe que ele não é o nosso treinador efetivo. Ele tem as qualidades dele, mas o ponto não é esse. O ponto é o jogador refletir e pensar, cara, esse não é o nosso treinador. E como que a gente fica aqui? Parece que fica um pouco meio perdido. E não é por incompetência do Caçapa. É porque eles entendem que eles sabem naquele momento que aquele não é o treinador. Fica como se fosse uma expectativa para que chegue um treinador, Vini Casagrande. Você faz essa leitura também? Eu faço essa leitura, mas independentemente de ter treinador ou não, a gente precisa fazer uma crítica ao Alexandre Barbosa. Porque ele questiona o planejamento do Botafogo após a partida, mas com planejamento ou não, ele não pode fazer o que ele fez na partida de ontem. Ele, inclusive, tem que agradecer, porque ele deveria ter sido expulso, pelo menos na minha visão. Ele fez uma falta totalmente desnecessária, juvenil, ali no começo da partida e, obviamente, esse lance, no caso, o gol do Racing, no começo da partida, condicionou o restante do jogo. Porque o Botafogo teve que ir ao ataque, buscar um empate, acabou se expondo e tem que torcer e teve que agradecer porque não acabou sofrendo mais gols e levou apenas mais um. O Nardoni, por exemplo, o jogador do Racing, teve boas oportunidades de fazer gol. O John pegou boas bolas, boas defesas ele fez. Só que assim, não dá pra gente normalizar o que o Alexandre Barbosa fez. Pra mim, com planejamento ou não, ele errou feio. Inclusive, ele deveria ter sido cobrado pela diretoria do Botafogo. E ele não pode chegar após o jogo questionar o planejamento do Botafogo. Ele tem que fazer uma autocrítica. Ele já havia errado no jogo contra o Flamengo, quando causou aquela confusão toda, e agora ele vai lá e faz isso no começo do jogo. É óbvio que isso aí condicionou o jogo. Inclusive, eu acho assim, vou ser bem sincero, se a gente for parar e analisar o elenco do Botafogo em relação à temporada passada, o elenco caiu muito de nível. Não dá para o Juan Cruz ser o substituto do Tiquinho Soares.
Arthur, bom jogador, mas está longe de estar no nível de um Luiz Henrique. Setor defensivo também não acho que será a mesma coisa que foi na temporada passada. Então, o Botafogo, além de errar no planejamento, o elenco do Botafogo também caiu de nível, pelo menos na minha concepção. E a partir do momento que você não tem treinador, o planejamento está totalmente errado. Eu sempre defendi aqui que você não deveria ter pressa para contratar treinador por conta da Supercopa e Recopa. Mas eu imaginava que nessa altura do campeonato, nessa altura da temporada, já tivesse um treinador, mesmo com planejamento atrasado, mas tudo bem, você não precisa ter pressa. Só que nem treinador tem. E foi o que você mencionou, o Caçapa, ele chega para ser auxiliar técnico. Sim. Os jogadores sabem disso. Isso muda. Tanto é que no Flamengo, quando o Felipe Luiz foi contratado, a diretoria, na ocasião do Flamengo, justificou isso. Olha, a gente não quis botar como auxiliar, até mesmo para não mudar na dinâmica do dia a dia dos jogadores. Porque isso atrapalha. Eles ficam esperando o treinador, né? Normal. É óbvio. E assim, o Botafogo ontem, repito, tem que agradecer pelo placar não ter sido mais. Porque poderia ter fácil levado 4 gols ali. E eu acho que em nenhum momento foi o melhor em campo. E outra, sobre o Barbosa, teve um determinado momento que ele se jogou ao ataque, como, demonstrando assim, não tem comando, eu vou fazer o que eu quero aqui dentro de campo. Então eu acho que o Botafogo, a derrota em si, não me chama atenção, eu de fato já imaginava, e eu falei aqui o placar para mim seria 2-0 o Racing, mas a forma como perdeu, eu não esperava que fosse ser desse jeito. Infelizmente a gente está vendo o Botafogo perder mais um título por conta do grave erro de planejamento da diretoria alvinegra. Cara, sério. É o que, Big Boss? Fala de novo aí. É ele mesmo, tá? Eu tenho um ponto eletrônico, tá? Eu prometi que o Botafogo ia voltar vivo. Apesar do 2-0, o Botafogo ainda tá vivo. Isso aí, Pedro. Não, Viu? mas olha só. Viu só? Fazendo uma análise. Isso aí, Fazendo uma Pedrosa. análise do cenário. Lógico. Fazendo uma análise. E vou te falar, o Racing não joga no final de semana. Eu tô com você. O Racing não joga no final de semana. O Botafogo não vai jogar com o time titular, Verinha. Não, Não vai. mas mesmo Não assim, vai. Nem gente. quer, eu acho. Mesmo assim, Você a preparação parou é de falar comigo ou eu diferente. desliguei sem querer o ponto? O ponto é o seguinte. Você parou de falar comigo ou eu desliguei o ponto sem querer? Eu desliguei o ponto? Eu não acho que o não, Botafogo saiu vivo de lá, de verdade. Saiu assim. vivo, não tá morto. Vivo não. Vene, morto 2-0. não tá. Sabe Vene, por quê? faz um Futebol gol, já viu faz um gol tanto. no primeiro tempo, 1-0. Mas, ô Pedrosa, No segundo tempo vai ser todo de Botafogo. O que me faz crer que o Botafogo vai fazer um gol no começo do jogo? Nada me faz crer. Nada, Mas o futebol não tem muita lógica, Gente, não, meu amigo. O futebol olha, que o em uma Botafogo semana, ganha, óbvio, pode ter uma tanto de expulsão. coisa Eu acho que se o Botafogo jogo. faz 1-0 até 30 minutos do primeiro tempo, o jogo é outro. Mas o também meu ponto acho. é o seguinte, se fosse o Botafogo da temporada passada, Eu eu não falava retiro- que tem chance de virar. Agora, esse Botafogo... Não, gente, o futebol da apresentado... temporada Botafogo da passada temporada passada não não ia ia ter Não, perder. eu sei. Mas olha só, o futebol apresentado pelo Botafogo Eu entendo é uma você. desorganização Olhando tática absurda. O clima ali, você acha que não vai virar. E eu não acredito Mas eu que em também uma acho semana que o vai futebol, melhorar. A gente se debruça em várias vertentes aí. O futebol você pode ter um Gregory que pode fazer a diferença num jogo. E outra, Você pode ter um sobre o que ele clássico volta no domingo, próximo eu jogo. discordo de vocês. Porque esse clássico, ele pode, entre aspas, atrapalhar a preparação para o jogo de quinta-feira. Por quê? Supondo, Atrapalhar? você entra com o time reserva contra Todo o Vasco. reserva. Beleza, todo reserva. Aí o Vasco vai lá, mete 3-0 no Botafogo. Isso não vai atrapalhar? Posso dizer? Claro que atrapalha, gente. Da mesma maneira que se o Botafogo reserva. Não, eu vencer... tô te falando que não. Atrapalha. Não vai Atrapalha. atrapalhar. Se o Botafogo Olha, eu posso entra- dizer, se a torcida, por exemplo, ela tá sentindo nas Copas. Quando perdeu pro Flamengo, agora Lógico. perdendo pro Racing, a torcida fica inflamada, fica chateada. E eu sempre falo, tem que cobrar, tem que falar. É um direito da torcida fazer isso, né? E tem que fazer. Porque se a torcida se cala e deixa, não, vamos entender. A gente começa a ter uma empresa e não um clube. Então eu falo, importante, o papel do torcedor é fundamental para manter a característica do time. Mas o que eu tô vendo, e aí eu falo como pessoa, o torcedor do Botafogo não tá nem aí mais pro Campeonato Carioca. Não, gente, eu não tô falando de torcedor. Não tá nem aí. Eu tô falando Vai dos perder pro jogadores Vasco, mesmo. não vai ligar. Eu acho que Não, já é até tudo esperado. depende de como perder. Não sei, Tudo acho depende que de não. como perder. Eu acho Gente, que não. assim como se vencer o Vasco não vai ajudar? Não, o ânimo? não, Claro que ajuda, não vai. gente. Time reserva, A não gente vai. vive Eu também acho falando que isso não. aqui, que alguns Time jogos... reserva, Não, os caras não, vão treinar. não no momento. Ó, Eu também vai, acho, mas o não no Caçapa vai momento. preparar a equipe por uma Gente. semana Pra pra quinta, jogar eu também a acho. volta. E, Pra jogar a o volta. torcedor tá com a cabeça no jogo da Exato, volta. isso é óbvio. lógico. Eu acho. Até E tem porque- Só pra pontuar mais uma situação aqui, que muita gente fala que não teve desmanche e tudo mais, eu discordo completamente, tá? O banco do Botafogo ano passado era o seguinte: Júnior Santos, Matheus Martins, que foi titular,
Tietê, Eduardo, Tiquinho Soares. Marçal. Falei 5 só. Gatito. Falei 5, não vou nem falar do resto. 5 só. O Botafogo do jogo de ontem não tinha metade desse banco. Metade de jogadores para poder mudar o panorama desse time no segundo tempo. O Arthur Jorge utilizava muito o Júnior Santos, utilizava muito o Eduardo, o Matheus Martins. O Botafogo é outra equipe. Aquele elenco do ano passado não existe mais. As pessoas precisam cair na real. Eu acho, inclusive, que o Botafogo está formando uma nova equipe com as grandes contratações que vem fazendo. O Natan, o Santi, o Jair pode engrenar e tudo mais, mas o planejamento do Botafogo, me desculpa, é muito ruim. Muito ruim. Vamos lá, e a gente estava falando desse clássico, final de semana tem. É decisivo, é a última rodada do Campeonato Carioca. E para essa última rodada vai ter o Vasco recebendo o Botafogo em São Januário e eles se enfrentam por uma disputa na vaga na semifinal da competição. Um clássico com clima decisivo. Botafogo e Vasco se enfrentam no domingo às 6h30 da tarde em São Januário em confronto decisivo por uma vaga na semifinal do Carioca. O Cruz Maltino tem um ponto a mais que o Alvinegro está na 4ª posição. Sua vitória interessa para os dois rivais na busca pela classificação. O técnico Fábio Carilli vai levar força máxima para o confronto, mas ainda não confirmou a escalação. Já do lado alvinegro, a presença dos principais jogadores é uma dúvida por conta da disputa da Recopa. Cláudio Caçapa utilizou uma equipe alternativa na penúltima rodada do Carioca e deve seguir rodando o time após a derrota por 2-0 na Argentina para o Racing. O clássico da última rodada promete ser decisivo e só um time deve sair feliz de São Januário. Round 1, fight! É você, Lucas Pedrosa. Como é que vem seu Vasco para domingo? Vascão vem confiante, depois de uma vitória de 3-0, entendeu? Vai pegar o Botafogo baleado. Isso não quer dizer nada. O Vasco é favorito, cara. Favorito. Favoritaço. Tem que dar a César o que é de César. O que vocês estão falando aí é favoritaço. Aliás, o Vasco é favorito, não. Se confirmar que o Botafogo vai entrar com um time reserva, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Obrigação. E o que você tem de Vasco aí? Primeiramente... É titular. É titular, sem dúvida alguma. O Vasco vai tentar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Primeiramente, destacar aqui que o Benjamin Garré chegou ontem ao Rio de Janeiro. Já o Vasco divulgou o acordo também. Nome chique, hein? Exatamente. Nome de quem Benjamin joga Garré, bola. 24 anos, canhoto, Argentina. Vamos ver o que vai dar. E o Nuno Moreira viaja hoje para o Brasil para poder também ser o segundo reforço do Vasco da Gama nesse ataque. Além disso, o Vasco também negocia com o Palácios do Atlético Mineiro um empréstimo, jogador na ponta direita, e tenta comprar o Neiser Vidiarreal, que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, do Jair, do Ryan, que o Brasil ganhou. O Neiser Vidiarreal fez 9 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele pertence ao Milionários e tem contrato até o final do ano. O Vasco já fez uma proposta, está na mesa para ele e falta o Milionários aceitar e o garoto também, que tem a observação de times do futebol europeu. Então, é difícil, mas o Vasco tenta convencer ele de vir para o futebol brasileiro, ganhar bagagem, ganhar também vitrine e depois ir para o futebol europeu. Com esse nome aí, ele vai ter que... vamos chamar ele de quê? Vidiarreal? Vidiarreal, tá bom. Porque é nome difícil, hein, Vene Casagrande? Só Vidia, tá bom. Muito bem. Então, Gol do Vidia. Então você tá confiando. Eu quero, por favor, que bote no rostinho do Pedrosa. Já tá separado, tá bom. Não, ele é coerente, pô. Eu sou coerente. Tá. Agora, o Botafogo jogou mal demais contra o Racing. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, perdeu 2-0. Agora tem que reverter o resultado no Nilton. E ó, ficou barato, hein? Um Botafogo irreconhecível. Acho que não chutaram no nosso gol. Que nada se parece com o time campeão do Brasil e da América. O começo do ano não está sendo como a gente quer. Nem o fato de estar de volta à Argentina fez com que o time se inspirasse. E a sensação é de que a derrota por 2-0 ficou barata. Poderíamos ter feito pelo menos mais um. Eles tiveram bem mais chances também para poder marcar esse terceiro. E aí não conseguiram marcar, então para mim ainda esse jogo ainda está aberto. Partida de ida da Recopa, o Racing era o mandante. Um time que no ano passado se acostumou a derrotar brasileiros. Na campanha do título da Sul-Americana, enfrentou 4. Atropelamos os brazucas.
será que agora daria para atropelar o campeão da Libertadores? O importante é a gente voltar vivo para lá no tapetinho, dar aquela tranquilizada na galera. Dessa vez, não houve aquela invasão alvinegra na Argentina, mas o Botafogo contou com reforço na torcida. Quem é o melhor jogador do Botafogo? Barbosa. Por que Barbosa? A família do zagueiro argentino veio em peso. Vim prestigiar o Barbosa. Só que não foi a melhor noite do Barbosa desde que chegou ao Botafogo. Aos 24 minutos, nessa disputa com Maravilla Martínez, cometeu pênalti, após o VAR recomendar a revisão do lance. Decisão final, tiro penal. Luciano Vieto bateu forte, sem chance para o John. Vieto cobrando pênalti aos 30 de pé direito, marca o primeiro gol do jogo. O Racing era superior e criava oportunidades desde o início. Nessa, John conseguiu evitar o gol de Salas. Martínez cabeceou para fora. E aos 17 do segundo tempo, Barbosa estava no campo de ataque, quando o Botafogo perdeu a bola. O Racing avançou. Martínez pelo meio tocou para Salas, que recebeu justamente no setor em que Barbosa deveria estar. De primeira ele devolveu para o Martínez, 2-0 Racing. É um bom time, bem treinado, um time que gosta muito do contra-ataque. Então, nós sabíamos que eles iriam usar esse contra-ataque como a arma deles e hoje, infelizmente, tomamos um gol. John ainda fez essa defesa no chute de Martirena e o Salas perdeu no rebote. No fim da partida, o lateral cuiabano foi expulso. Eles fizeram 2-0 na gente aqui e com certeza nós também podemos fazer 2-0 neles lá. Esse foi apenas o segundo jogo do Cláudio Caçapa no comando do Botafogo, nesse retorno ao clube como técnico interino. Desde a saída de Arthur Jorge, John Textor tem buscado um novo treinador, mas ainda não conseguiu fechar com nenhum. E os próprios jogadores admitem que essa indefinição tem atrapalhado o desempenho do time neste início de temporada. Afeta, claro que afeta. A gente está tentando fazer nosso melhor dentro do campo. Atrapalha? Atrapalha sim, não tem jeito. O técnico tem menos de 2 semanas no comando do time e também tem as suas ideias. É difícil. O Botafogo deixou a Argentina neste começo de 2025, bem diferente de como havia deixado no fim de 2024. Em uma fase sem brilho e cheio de incertezas. Mas enquanto há vida, há esperança, né? Bom, pessoal, eu tô sem muita esperança pra esse jogo contra o Vasco, mas vale lembrar que a gente ganhou ano passado no Carioca com o time reserva, o Fluminense. Então não é impossível o time horrível do Vasco perder pro fraquíssimo time reserva do Botafogo. Isso se realmente for reserva, né? Antes de terminar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Plano de membros, temos 4 planos. Qualquer um que você escolher será um valor muito bem-vindo pra gente, tá? Fico por aqui, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.